No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O presidente Jair Bolsonaro divulga nota dizendo que não interferiu na Polícia Federal e acredita no arquivamento do inquérito. Isso depois de se reunir com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável por dar prosseguimento ao processo. Estados e municípios começam a flexibilizar a estratégia de isolamento social em meio à ascensão da curva de contágios pelo novo coronavírus. Após encontro com Bolsonaro, prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anuncia que vai incluir igrejas e templos religiosos como serviços essenciais para permitir reabertura durante a pandemia. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 26 de maio do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como se diz no popular, o Brasil não foi feito para amadores. Pior que a pandemia provocada pela Covid-19 é a da ignorância propagada pelo presidente da República e pelos políticos que rezam pela sua cartilha. Somos um dos poucos, talvez o único país no mundo que começa a rever os protocolos de isolamento social para reduzir o número de casos do novo coronavírus, com a curva de infecções ainda em franca ascendência e o número de óbitos quebrando recordes diariamente. Algumas cidades do Rio de Janeiro já tentam liberar a reabertura do comércio não essencial. São os casos de Duque de Caxias, segunda cidade com maior número de mortes no estado e que teve o prefeito Washington Reis internado no último mês em um hospital particular da capital fluminense por conta da doença, e Niterói, que segue um processo de afrouxamento gradual das regras há uma semana. Uma decisão da terceira vara civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aliás, proibiu a medida em Duque de Caxias. Até mesmo o prefeito do Rio, município que ocupa a segunda posição em óbitos no país, Marcelo Crivella, após se reunir com Jair Bolsonaro na semana passada, anunciou que deverá permitir o funcionamento de algumas lojas a partir do mês que vem. Pior, o pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus vai incluir no decreto de serviços essenciais os templos religiosos, atendendo a uma demanda urgente daqueles que ele representa no Executivo Municipal. Alguns clubes de futebol, como Flamengo e Vasco, pressionam pela retomada do calendário esportivo no estado, algo que também deve acontecer em junho. O Maranhão, do governador Flávio Dino, do PCdoB, estado que estava em lockdown até a última semana, já liberou a reabertura por etapas do comércio. Cidades como Belo Horizonte, Brasília, municípios de Santa Catarina também aceleram a retomada da economia, autorizando a volta do funcionamento de algumas lojas. A questão é que lá mesmo, no estado do sul do país, observou-se um aumento superior a 3 vezes no número de infectados pela Covid-19 após as medidas de afrouxamento do afastamento social. Ainda que cada região do país tenha um quadro próprio nesta pandemia, me parece precoce, até mesmo irresponsável, se falar em reabertura das lojas única e exclusivamente para contemplar um pedido dos empresários, no momento em que o país caminha para se tornar o epicentro da doença no mundo. Nós também entendemos que o governo federal negligencia a situação das micro e pequenas empresas, que não têm acesso aos recursos disponibilizados para empréstimos no BNDES e estão à beira da insolvência. Mas antes de qualquer interesse econômico está a vida dos brasileiros.
É nessa hora que devemos pressionar ainda mais a gestão Bolsonaro a oferecer recursos e dignidade a empresas e à população. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-vereador pelo PSOL em Niterói, professor, teólogo e pastor Henrique Vieira. Henrique Vieira, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade dessa conversa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado, Henrique, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, essa anomia que o Brasil atravessa na atualidade tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. O falso Messias que encantou os ultraconservadores e foi abraçado por esses neoliberais hipócritas leva o país para um abismo sem fundo, justamente no momento da pior crise de saúde da história moderna. Discursos autoritários flertando com a ameaça de uma nova ditadura e declarações irresponsáveis recomendando um remédio para a cura da Covid-19 rejeitado pelas principais autoridades de saúde do mundo, apenas para atender à sanha dos financistas e condenando milhares de brasileiros à morte. Diante de tudo que está posto, Henrique, eu gostaria da sua análise a respeito desse quadro alarmante que nós vivemos no país. É de fato um quadro muito alarmante, muito crítico. O atual governo é um governo de gestão e promoção da morte. A morte não é o acaso, a morte é o efeito desse governo, é a intenção desse governo. É um governo de características autoritárias, de dispositivos fascistas. É um governo que ameaça a democracia, que exalta a ditadura. O presidente já participou de atos contra o Congresso, contra o STF. Historicamente, ele exalta e elogia torturadores. Ele tenta armar a população. Então, é um governo autoritário, baseado na violência, um governo de gestão e promoção da morte.
Do ponto de vista econômico, é o neoliberalismo, é o aprofundamento da desigualdade social e da concentração de rendas, é a diminuição da responsabilidade social do Estado, é a retirada de direitos que pesa especialmente sobre a classe trabalhadora, sobre a vida dos mais pobres que levantam a cada dia na luta pela sobrevivência. Então é um governo autoritário do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, aprofundando a desigualdade, prejudicando ainda mais a vida do povo. Além disso, um governo atravessado pelo obscurantismo religioso, por um fanatismo religioso que é bélico, que é violento, que não celebra a diversidade, que persegue as diferenças, que nega o acúmulo da ciência e, nesse contexto de pandemia, coloca milhares e milhares de vidas em risco. Então é um quadro alarmante pela pandemia, pelo potencial de letalidade do vírus, mas é também um quadro alarmante por causa de um governo genocida, insensível, que gera e que promove a morte, que tem vocação autoritária e que, do ponto de vista econômico, pesa ainda mais, massacra ainda mais o nosso povo pobre e o nosso povo trabalhador. Agora, Henrique, com o atual grau de paralisia das instituições, um judiciário acuado e um legislativo conivente, você enxerga uma saída para o necessário afastamento do Bolsonaro dentro do campo da legalidade? Eu entendo que sim, o impeachment é necessário e correto porque já existe justificativa legal. O que aconteceu no Brasil em 2016 foi um golpe político. Aquilo foi um ataque à democracia e estamos vivendo os efeitos daquilo até hoje. Agora, no caso do governo Bolsonaro, a tentativa de interferir na Polícia Federal me parece evidente e comprovada e ela constitui crime. A participação dele em atos contrários à democracia, em atos contra o STF, contra o próprio Congresso, ferindo também a constitucionalidade e a responsabilidade do cargo que ele ocupa, também já caracteriza mais um crime. Então eu já vejo respaldo legal para o impedimento deste governo. É um governo que rompe totalmente com os parâmetros da democracia no Brasil. É um risco à própria democracia no Brasil e já se caracterizou por crimes contra a Constituição. Portanto, eu vejo um amparo legal para o impeachment. É preciso impedir esse governo de continuar do ponto de vista legal e fortalecer os parâmetros da Constituição brasileira e os parâmetros democráticos, lutar pela garantia, pelo aperfeiçoamento, pela qualidade real de uma democracia participativa nesse país. O governo Bolsonaro, conforme disse, é a antítese disso, é contra isso e já cometeu crimes de maneira evidente do ponto de vista legal. Henrique, um caso à parte em todo esse cenário é a postura de algumas igrejas ditas neopentecostais. Alguns desses pastores, como o Silas Malafaia e o Valdomiro Santiago, verdadeiros mercadores da fé e que foram responsáveis diretos pelo processo que levou à eleição do Bolsonaro, defendem o presidente da República e querem a reabertura dos templos, já que seus ganhos com dízimos caíram vertiginosamente nessa pandemia. Você, pela sua história e posicionamentos progressistas, sempre sofreu oposição dos fiéis dessas igrejas. Alguns deles dizem até que você tem um projeto político de extrema esquerda. Eu gostaria de sua avaliação para a ação desses neopentecostais mais conservadores, especialmente no atual momento. Sim, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante afirmar que não se pode generalizar o campo evangélico, é um campo muito plural, muito diverso, muito heterogêneo. Ele é composto, inclusive, majoritariamente pela classe trabalhadora, pobres deste país, majoritariamente formado por mulheres, por negros, e muitas igrejas têm um trabalho sério de cidadania, de acolhimento, de socorrer as pessoas que precisam de ajuda. Então o campo evangélico não pode ser generalizado. Agora é verdade, existe um setor aí muito perigoso, que tem projeto de poder,
que tem uma relação promíscua, absolutamente estranha com a política, um projeto de poder que é antidemocrático, um projeto de poder que é antilaico, porque não respeita a diversidade religiosa, não respeita a não crença religiosa, um tipo de pregação que é violenta e que estimula violência contra mulheres, contra pessoas das religiões de matriz africana, contra LGBTs. Então é um fanatismo religioso, autoritário, bélico, violento, intolerante, que se articula com esse governo gestor e promotor da morte. E ainda tem aí uma mercantilização da fé. Tem alguns líderes que andam de jatinho com dinheiro que vem lá dos seus fiéis, pessoas simples, trabalhadoras que lotam os seus templos. Então, por um lado, um fanatismo religioso autoritário, violento, sem compaixão, sem amor, portanto, sem Deus, e ao mesmo tempo um empreendedorismo econômico religioso, uma transferência de renda ao contrário, do bolso do pobre para o bolso do rico. Isso para mim é antiético, isso para mim é imoral. Isso se relaciona com esse governo porque tem tudo a ver com esse governo. É algo violento, intolerante, anti-humanidade, anti-vida, antiético. Bem, eu sofro oposição desses líderes, mas, da minha parte, tudo em paz. Eu prefiro realmente receber a crítica deles do que o elogio deles. E eu não tenho um projeto pessoal, eu faço parte de um projeto coletivo que cultiva valores como solidariedade, respeito à diversidade, combate a toda e qualquer forma de violência e de opressão, busca da paz, do bem comum, compromisso com os pobres. Então, se sou atacado por cultivar esses valores, tudo bem, tudo bem. O importante é estar coletivamente usando a minha fé a serviço da vida, da dignidade humana, uma fé que seja promotora de amor e não de ódio. Já os partidos de oposição, Henrique, parecem perdidos nesse governo Bolsonaro. Não há união em torno de um projeto de país, não se senta à mesa para a discussão de um programa de governo que priorize a igualdade social. Nem mesmo a urgente luta pela manutenção da democracia é capaz de aglutinar a esquerda. Por que você acha que não acontece a aproximação dessas legendas, Henrique? Olha, dentro desse campo da esquerda, primeiro é preciso afirmar com maturidade que existem diferenças políticas, táticas, estratégicas, de alguns pontos de análise de conjuntura, e que essas diferenças são saudáveis, fruto de debate, e que podem ser trabalhadas em debate. Mas isso não deveria impedir, em hipótese alguma, a capacidade de uma unidade diante do que está posto no Brasil, um avanço autoritário e fascista. Então nós precisamos, nesse momento, de humildade, de capacidade de autocrítica, de maturidade para produzir consenso em torno da defesa da democracia, do embate a esse bolsonarismo perverso e violento, e uma agenda de garantia de direitos e de justiça social. É muito importante que a gente, portanto, tenha humildade, autocrítica, maturidade para o diálogo e capacidade de produção de uma unidade em favor da democracia, de uma agenda de garantia de direitos e de combate à desigualdade que é perversa nesse país. Então precisamos disso, e essa é a hora, mais do que nunca, urgente, da gente conseguir unir forças para derrotar o bolsonarismo em favor da dignidade humana nesse país. Um dos resultados desse afastamento foi a desistência de seu colega de partido, o deputado federal Marcelo Freixo, a se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro. Como você viu essa decisão do Freixo, Henrique? Vocês chegaram a dialogar a respeito disso? Você apoia a decisão dele? Olha, o Marcelo é meu amigo, foi meu professor de história no ensino médio. Então a minha relação com ele já é de muito tempo, antes mesmo dele se tornar deputado estadual. Temos muita proximidade política e pessoal. Evidente que, como cidadão carioca, morador aqui do Rio, eu fico triste. O Marcelo é muito importante para nós, com seus mandatos como deputado estadual, as campanhas brilhantes e empolgantes de 2012 e 2016, o programa de cidade, Se a Cidade Fosse Nossa,
a primavera carioca. O Marcelo realmente expressa esse acúmulo de lutas coletivas, criativas, afetivas que existem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu entendo que hoje ele cumpre uma função central, muito importante em Brasília, que esse projeto antifascista de defesa da democracia tem uma dimensão nacional e que o Marcelo está articulando isso no Brasil inteiro. Então, por um lado, a atuação dele como deputado em Brasília é fundamental, e essa função nacional de articular a esquerda nacionalmente, de articular um campo democrático nacionalmente. Então, se por um lado eu lamento, por outro eu respeito e entendo essa centralidade que o Marcelo tem em âmbito nacional. E ele vai continuar vinculado às lutas do Rio, já está ajudando o pessoal na construção de uma alternativa à esquerda como um todo aqui no Rio de Janeiro. Então ele continua absolutamente vinculado às lutas da cidade, mas cumprindo essa função nacional. Por um lado eu lamento, por outro eu respeito e entendo que estamos juntos nessa luta. Agora, justamente por conta dessa desistência, Henrique, nos últimos dias surgiu a informação de que o PSOL teria indicado seu nome para ser candidato do partido à prefeitura no lugar do Freixo. Você confirma essa informação? Vocês já chegaram a debater internamente no partido essa possibilidade? Dá para encarar o desafio de assumir essa candidatura em tempos tão difíceis como os atuais? Não, eu não confirmo essa informação. No máximo que aconteceu até esse momento foi uma conversa de alguns setores do PSOL comigo, isso levantado como possibilidade. Essa é uma decisão partidária, tomada a partir das instâncias do partido de maneira democrática. É importante dizer que outros nomes já haviam se colocado anteriormente também com pré-candidaturas. Portanto, esse é um debate interno, um debate que ainda está sendo feito e que vai ser decidido nas instâncias do partido. Nós temos agora, inclusive, uma pandemia, temos esforços voltados prioritariamente para o combate aos efeitos perversos desta pandemia no Brasil, no Rio de Janeiro, muitas vidas indo embora. Então, a eleição é importante esse ano, ainda mais numa democracia tão frágil como a nossa. Temos que reafirmar a importância da eleição, da participação popular, e o pessoal está fazendo esse debate e em breve vai construir essa solução, essa alternativa de nome. Mas meu nome não foi colocado pelo partido, meu nome é apenas uma possibilidade em diálogo com alguns setores do partido. Nós vamos decidir isso coletivamente e, independente do nome, nós vamos expressar a nossa política de defesa da democracia, de combate à desigualdade e mostrar que o Rio de Janeiro tem jeito. Pode ser uma cidade justa economicamente, pode ser uma cidade de participação popular que devolva o orgulho do povo carioca e que coloque a vida humana acima do lucro. Então, tem uma política a ser defendida, tem um projeto a ser expressado, e já, de maneira democrática e partidária, nós vamos escolher um nome que possa expressar essa construção de tantas pessoas, de tantas lutas, essa construção que é essencialmente coletiva. Qual você considera o principal desafio para quem deseja se candidatar a prefeito do Rio atualmente, Henrique? O desafio é enfrentar essas máfias do poder que constroem uma cidade para poucos, sacrificando a muitos. O desafio é fazer do Rio de Janeiro uma semente de esperança, um sinal de defesa e valorização da democracia nesse país. Eu tenho dito que o bolsonarismo, ele desperta o que há de pior nas pessoas, e que a nossa tarefa é justamente o contrário. É despertar o que há de melhor nas pessoas. Então esse é um desafio, afirmar uma prática política inspirada na solidariedade, no amor. E aqui não é um amor barato, fácil, um sentimentalismo qualquer. Eu estou falando do amor como decisão de vida, como modo de vida, como se preocupar genuinamente com o outro. O amor como atitude que não fica quieta diante das injustiças e que se coloca ao lado para promover justiça. Então, esse é o desafio.
resgatar uma política transformadora com brilho nos olhos, inspirada num amor concreto pela dignidade humana. Daí, trazendo isso para o campo da gestão de uma cidade, a tradução política desse afeto, desse amor, tem a ver com transparência pública, tem a ver com efetiva participação popular. O objetivo é chamar as pessoas não só para votar, mas para construir essa cidade, os rumos dessa cidade, para garantir e ampliar direitos, para gerar justiça social, justiça ambiental, para enfrentar o grave problema da desigualdade social que assola nosso país e nossa cidade. O Rio de Janeiro tem bairros privilegiados em que o índice de desenvolvimento humano é comparado ao dos países mais desenvolvidos do mundo. E tem outros bairros em que o índice de desenvolvimento humano, o IDH, é comparado aos lugares menos desenvolvidos do mundo. A mesma cidade com um abismo social tão grande. O Rio tem áreas privilegiadas. O Rio tem territórios descartados. E o Rio tem zonas de sacrifício. Como o Freixo diz, aqui no Rio de Janeiro, CEP indica dignidade. Ou seja, dependendo de onde você mora, da cor que você tem, a sua vida vale menos. Nós temos que enfrentar o problema da desigualdade e gerar uma cidade de justiça social que coloque o bem comum acima do lucro. E para isso tem que ter capacidade de enfrentar essas máfias do poder, e para isso é necessário mais do que nunca participação popular. Escutar as pessoas, juntar as pessoas. O Rio de Janeiro tem 1000 possibilidades. Nós temos centros de pesquisa, universidades, movimentos sociais, coletivos culturais, coletivos de juventude, tanta gente com ideias tão boas, fazendo tanta coisa boa, e a administração pública fechada nos seus acordos fisiológicos, num tom malá da cá, abandonando a cidade, fatiando tudo, maltratando o povo. É o contrário de cuidado com as pessoas que nós temos no Rio de Janeiro. Então nós queremos juntar esses saberes populares, acadêmicos, científicos, e de maneira democrática fazer do Rio de Janeiro uma cidade boa para a vida, boa para o povo. Nem o balcão de negócios lá da turma do Cabral, nem esse abandono completo, incompetente da turma do Crivella, mas a turma do povo, sabe? Da diversidade, da multiplicidade de saberes, das lutas coletivas, porque é possível você gerir a cidade de maneira democrática para a promoção do bem comum, para o enfrentamento à desigualdade, para que no limite a vida seja melhor para todo mundo. E a origem disso? A origem disso é esse amor que bate aqui no nosso peito, que nos conscientiza, que nos compromete com a dignidade humana. Esse é o desafio de uma geração para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O atual prefeito, Marcelo Crivella, é pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e constantemente toma decisões no campo administrativo, priorizando os fiéis de sua igreja. O último episódio foi a instalação daquele tomógrafo no estacionamento da igreja de seu tio, Edir Macedo, lá na Rocinha. Qual é a sua avaliação para a gestão do Marcelo Crivella? É uma gestão sem planejamento, absolutamente incompetente, da velha política, da troca de cargos, do toma lá da cá, do benefício de alguns grupos, sacrificando o conjunto da sociedade. Ele falava muito em cuidar das pessoas, e ele consegue no governo dele fazer exatamente o contrário. Então é um governo incompetente, sem planejamento, que maltrata o povo, que reproduz a velha política, que beneficia poucos enquanto sacrifica muitos, enquanto maltrata o povo carioca como um todo. E essa relação estranha entre religião e Estado, porque ali a experiência religiosa não é para promover a vida, o bem comum e a diversidade. Ali a experiência religiosa se traduz como projeto de poder, de domínio, de controle, que persegue a diversidade, que se utiliza do Estado. Isso é necessariamente antidemocrático. Portanto, é uma gestão que maltrata a vida pela incompetência, pela falta de planejamento, pela política velha e por um fanatismo religioso antidemocrático. Para encerrar, Henrique, eu gostaria de te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Frei Beto na última sexta-feira. Dá para imaginar uma sociedade mais igualitária e fraterna depois que todo esse caos provocado pela pandemia passar?
Você acha que teremos um mundo com mais empatia e solidariedade depois de tudo isso? Nós temos que trabalhar para isso, temos que dedicar as nossas vidas à construção de uma sociedade melhor, radicalmente diferente. Essa pandemia revela o absurdo que é a nossa própria sociedade. A pandemia pode até passar, mas se a gente continuar num mundo em que as pessoas passam fome, em que milhões de seres humanos não têm acesso a saneamento básico, a moradia digna, a água potável, bem, esse mundo pode passar pela pandemia, mas vai permanecer doente, desumano, um mundo que não merece a beleza do próprio mundo. Então, o desafio é construir uma sociedade pautada na justiça social, no enfrentamento à desigualdade. Uma sociedade baseada na justiça ecológica, em que o ser humano se recoloque em harmonia com a natureza. Isso significa mudança de lógica econômica. O capitalismo é perverso e absolutamente desumano. Ele se alimenta na lógica da produção desenfreada, do consumismo excessivo. A mãe terra não suporta, a humanidade não aguenta. O capitalismo é estruturalmente genocida. A morte é o efeito necessário desse sistema. Então, é preciso apostar de fato e de vez na solidariedade como valor para pensar não só as relações interpessoais, mas pensar o mundo. Uma economia de maior distribuição, uma economia que enfrente a raiz da desigualdade, uma economia que garanta pão na mesa de todo mundo, e tudo isso num ambiente de liberdade individual, coletiva, de celebração da diversidade, de espírito de fraternidade. Portanto, temos que trabalhar por uma sociedade que coloque a dignidade humana e a sensibilidade ecológica acima do lucro de alguns poucos. Temos que dedicar nosso tempo, nossos esforços para isso. E a esperança insiste, né? Como dizia Paulo Freire, esperança que não vem do verbo esperar, ficar parado, mas esperança que vem do verbo esperançar, fazer a esperança acontecer. E tem muita gente anunciando com a própria vida que o mundo pode ser diferente. Tem aí aldeias, tem aí quilombos, tem aí movimentos populares e sociais, igrejas, terreiros, sinagogas, mesquitas, coletivos de juventude, coletivos de cultura, associações de moradores, juventude da periferia, juventude da favela, movimentos internacionais. Tem aí semente de um mundo de respeito à diversidade, de zelo pela dignidade humana, de compromisso com a justiça social. E eu acredito muito que o mundo pode ser diferente com a gente esperançando o futuro com a nossa luta no tempo presente. Henrique Vieira, muito obrigado mais uma vez por dialogar aqui com os nossos ouvintes do Faixa Livre. Eu desejo a você uma boa semana e um forte abraço. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar. Um fraterno abraço para todas e todos, e vamos seguir em frente, esperançando, nos mobilizando. Só a luta coletiva, criativa, com amor e coragem muda a vida. Seguimos, sempre. Conversamos aqui com o ex-vereador pelo PSOL em Niterói, professor, teólogo e pastor Henrique Vieira. Vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E agora eu já cumprimento o economista Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Ademar, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Ademar, antes de tratarmos dos temas relacionados à economia, como não poderia deixar de ser, eu gostaria da sua opinião a respeito do conteúdo daquele vídeo da reunião ministerial que comprova a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de intervir na Polícia Federal para proteger seus filhos e amigos e todos os desdobramentos que se deram depois da divulgação do material. Como é que fica a situação do ex-capitão do Exército e dos ministros do seu governo, Ademar? Anderson, eu não vi a íntegra do vídeo, não é? Eu vi só os trechos que passaram mais na grande imprensa, enfim, e que circularam pelo WhatsApp. Mas os trechos que eu vi já são suficientemente complicados do ponto de vista não só do presidente, quanto de vários dos seus ministros ali, especialmente, na minha opinião, pelo que falaram os ministros da Educação, Weintraub, não é? E o ministro Salles, do Meio Ambiente. E pelo que não fizeram com o conteúdo da reunião, de imediato, os ministros Moro, da Justiça, não é? Que estava presente da reunião, viu todas aquelas barbaridades e não fez nada imediatamente, e os ministros militares presentes vendo defesas de um motim aberto por parte dos apoiadores do Bolsonaro sendo defendidos na reunião, armar a população, enfim, insultos, etc., e nem se mexeram a partir disso. Então eu acho que esses são os mais complicados. A reunião foi bastante provocativa, tanto nos conteúdos do que foi discutido, quanto na forma, não é? Com a utilização de termos chulos, palavrões, etc., que mostram, digamos, o baixo nível que nós temos atualmente. Eu acho que, na minha modesta opinião, não sou jurista, pelo que vi rapidamente, pelo menos o presidente e esses ministros que eu falei sua situação bastante complicada a partir daquela reunião. Em um dos trechos desse vídeo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz duras críticas à gestão do Banco do Brasil, diz que a instituição é um caso pronto de privatização, que o banco, abre aspas, não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público, fecha aspas. Se dirigindo ao presidente Bolsonaro, o titular da pasta da Economia afirma, abre aspas, o senhor já notou que o BNDES e a Caixa, que são nossos, públicos, a gente faz o que quer? Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então, tem que vender essa porra logo, fecha aspas. Você concorda com Paulo Guedes, Ademar? A privatização do Banco do Brasil é uma necessidade? Não, eu não apenas não concordo com o ministro Paulo Guedes, né? Como acho que talvez por preguiça ou por incompetência ele não tenha aprendido nada com o que foi a utilização do sistema financeiro público, entre eles, em particular, o Banco do Brasil, para aliviar a crise de 2008 no país, né? O sistema financeiro público e particularmente o Banco do Brasil, que teve um papel grande tanto na injeção de liquidez, no salvamento de várias empresas, como no crédito rural, que é um dos seus papéis prioritários, junto com o restante do sistema financeiro público, não é? A Caixa Econômica, o BNDES, os bancos de desenvolvimento regionais, o Banco do Nordeste, o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, o Banco da Amazônia e outros, não é? Tiveram um papel muito importante na recuperação do país e na não quebradeira das empresas depois da crise de 2007 e 2008. É particularmente entristecedor que o ministro Paulo Guedes não tenha aprendido nada com essa experiência que poderia ser muito útil nesse momento em que é importante pensar não só o combate à pandemia, mas como é que a gente sai dessa dramática recessão econômica em que a gente se meteu também, né? E
o sistema financeiro público e o Banco do Brasil em particular poderiam ter um papel bastante relevante nesse momento, como já tiveram lá na crise de 2008, né? E, infelizmente, de novo, na miopia dos interesses particulares, o ministro Paulo Guedes esquece da experiência histórica e pensa pura e simplesmente em alavancar novos negócios. Eu acho entristecedor isso aí. Curioso, Adhemar, é que depois da fala do Guedes, o Bolsonaro admite que cometerá um estelionato eleitoral. Ele diz o seguinte, em um diálogo que envolve também o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, abre aspas, faz assim, só em 23 você confessa, agora não, fecha aspas. Ele se refere novamente à privatização do banco, que só poderia acontecer em 2023, após uma hipotética reeleição sua. Esse pessoal não tem o menor constrangimento em declarar suas intenções criminosas contra o país e o processo eleitoral, né, Adhemar? É verdade, Anderson, e desse ponto de vista, a divulgação do vídeo da reunião foi bastante esclarecedora, né? A íntegra do vídeo, né? Porque mostra, inclusive, primeiro que aparentemente o único objetivo do presidente desse atual governo é a sua própria reeleição e que as chamadas maldades entendidas como impopulares vão ficar lá para o segundo mandato, não é? E mais do que isso, não é? Por esse diálogo, parece que isso inclusive já foi combinado com o Paulo Guedes antes, não é? do ministro assumir, né? Parece que é uma espécie de negociação que foi feita e que foi lembrada na hora pelo presidente Bolsonaro. É tudo muito triste, né? É tudo muito perturbador e traz muita raiva para a gente assistir uma gravação dessa. Ficou muito clara, Adhemar, a intenção desse pessoal em liquidar os bancos públicos, a começar pelo próprio Banco do Brasil. Eu gostaria que você explicasse agora para os nossos ouvintes quais consequências a privatização desses bancos poderiam trazer para a economia do país. É responsável deixar toda essa gestão nas mãos do capital internacional? Olha, Anderson, eu não sei exatamente com que ideia eles se movem, porque nesse momento a gente já viu que não vai vir capital internacional. Não é? Na verdade, os capitais internacionais estão fugindo de países emergentes, como acontece em todo o mundo, e mais particularmente de países como o Brasil. Você imagina um banco internacional tendo que justificar um banco que tenha sede nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa Ocidental, ou no Japão, não é? Tendo que justificar entrar no sistema financeiro de um país que tem uma política ambiental oportunisticamente devastadora, assassina em relação ao meio ambiente, como ficou claro na fala do ministro Salles na reunião. Isso é impensável do ponto de vista dos investidores e dos acionistas, não é, de um grande banco internacional. Não é? Ele perderia credibilidade, perderia clientes, perderia investidores. Seria uma tragédia estar associado não só ao risco econômico de um país como o Brasil, mas às políticas de um governo como o governo brasileiro que assustam a comunidade internacional. Não é? Então, o primeiro ponto é que esses capitais dificilmente viriam, não é? Talvez viessem de países como a China, não é? Com menos preocupações nessa área ambiental e com os riscos econômicos, porque tem uma estratégia mais de longo prazo, não é? Mas aí, digamos, contradiz o próprio governo que, do outro lado, e na própria reunião isso ficou claro, com várias falas confrontando, não é, a China, confrontando o governo chinês, as políticas do governo chinês. Então,
eles fariam tudo isso para entregar o nosso principal banco público à China, né, aos capitais chineses. É muito curioso e difícil de entender a política de fato desse governo. Por outro lado, eles sabem também, são figuras de mercado que estão na área econômica, eles sabem que vender uma joia da coroa como o Banco do Brasil nesse momento, com o valor das ações no mercado, é entregar na bacia das almas, né? É não conseguir recurso praticamente nenhum com um ativo que pode ser importante, né? E finalmente se abre mão com isso, né, de um papel mais ativo do Banco do Brasil, né, nesse processo de reerguimento do país depois de uma recessão aguda, né? Como eu falei antes, os bancos públicos, especialmente o Banco do Brasil, tiveram um papel ativo lá na saída da crise de 2008, né? E poderiam voltar a ter, se as atuais autoridades tivessem aprendido alguma coisa com o que aconteceu há 12 anos atrás, né? Aparentemente não aprenderam e vão pagar razoavelmente caro por isso. Ademar, acabou que a divulgação desse vídeo mudou completamente o foco de um outro episódio importante que se deu na quinta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro prometeu finalmente sancionar aquele projeto de ajuda emergencial a estados e municípios, que a Câmara já havia aprovado há tempos e os governadores e prefeitos clamam de joelhos. Essa promessa do ex-capitão do Exército se deu naquela videoconferência com os chefes dos executivos estaduais, que aconteceu, aliás, em clima muito amistoso. Todos deixaram de lado as críticas, pareciam velhos amigos à mesa, chegaram inclusive a trocar elogios. Até mesmo o pedido do ex-capitão do Exército para a manutenção do veto ao aumento dos salários de servidores públicos foi aceito por todos. Quando os interesses se impõem, os neoliberais se entendem, não é, Ademar? Anderson, eu na verdade acho que é um pouco mais complicado, não é? Porque os governadores dos estados estão aí na beira do abismo, sem recursos, não é? Essa montagem de uma institucionalidade de insanidade fiscal, não é? Que vem lá de trás, desde a renegociação das dívidas dos estados e municípios, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, uma série de medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo e culminando aí no governo Temer com a lei de teto de gastos, ela na verdade deixou, especialmente nesse momento, os níveis subnacionais, aí, os governadores e prefeitos, de pires na mão, não é? Então eles estão aceitando qualquer migalha para continuarem vivos nesse processo. E a gente tem que lembrar ainda que esse ano temos eleições municipais, né? Então, se tem alguma pretensão de interferir nos rumos das eleições municipais, eles precisam ter alguma bala na agulha e não ter bala na agulha financeira, eu digo, né? E não ter gigantescos problemas administrativos maiores do que eles já têm por falta de recursos. Então, os governadores de pires na mão aceitam qualquer situação. No caso do Rio de Janeiro, a gente viu inclusive que no fim da reunião o governador Witzel já estava tentando agendar uma reunião com o presidente, dizendo que, o que é verdade, que em caso de estados como Rio, Espírito Santo, que muito dependentes aí dos recursos de royalties do petróleo, a situação é mais grave e eles precisariam de apoio adicional. Então, mesmo que foi negociado na reunião, seria insuficiente nesses casos. Então, o que me parece mais é isso, é um certo pragmatismo dos governadores, é pegar a migalha agora e continuar pressionando no Congresso para sair mais algum lá na frente, para tocar esse ano, e tentar, de alguma forma, ter peso de intervenção nas eleições municipais. Agora, evidentemente, o assunto que a gente começou a conversar
Primeiro, que é a divulgação do vídeo integral da reunião ministerial, não é? Matou qualquer possibilidade de bom entendimento que tenha saído da reunião de quinta-feira. Não é? Os governadores dos dois principais estados, não é? São Paulo e Rio, foram tratados na reunião ministerial com nomes que são variações aí de sinônimos de excremento, né? Então isso não ajuda em nada essa relação, não é? O que vai ficar da sinalização do vídeo da reunião com os governadores da quinta-feira, não é? É a sinalização para que finalmente a lei seja sancionada, não é? E esses recursos caiam na conta aí dos governos subnacionais, não é? Que deem a eles algum fôlego. Agora, a relação política já estava estremecida, não é um teatro na reunião que uns governadores que ia resolver isso, e a divulgação do vídeo da sexta complicou de vez essa situação, né? E a gente tem que lembrar ainda que da reunião de quinta não saiu tudo concluído, porque existe uma demanda aí dos governadores de que a União faça os pagamentos das dívidas internacionais, né, desses níveis subnacionais, para que estados e municípios não entrem numa situação de inadimplência, que no fundo é o próprio país que entraria numa situação de inadimplência, porque o governo federal é garantidor desses empréstimos internacionais, não é? Mas, por outro lado, até o momento, por pressão do Ministério da Economia, não é? O governo federal disse que aprovaria isso desde que houvesse a retenção de parcelas aí do Fundo de Participação dos Estados, que evidentemente os estados não querem. Então, apesar de todo teatro aí de bom entendimento, na verdade os entendimentos continuavam inconclusos, não é? E vai caber aí ainda ao governo federal divulgar, enfim, que lei ele quer sancionar, e no caso o governo federal coloque um veto nessa questão e diga que vai haver retenção dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, eventualmente ainda teríamos aí um tensionamento que é a possibilidade da derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Agora, alguns governadores já disseram que esse auxílio de 60 bilhões de reais é insuficiente para compensar a perda de recursos com impostos que ocorreu por conta da pandemia. O próprio governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já deixou isso claro. Você acha que a disposição do Congresso e do governo federal para votar um novo pacote de socorro aos entes federados? Do Executivo eu não sei, agora seguramente haverá pressão sobre isso no Congresso, e é possível que o Congresso vote, ou seja, você teria uma parcela agora, e lá na frente, talvez quando começarem a sair os números recessivos aí da crise que a gente está vivendo do ponto de vista da economia e da queda da arrecadação, evidentemente novas propostas de apoio vão ser feitas. A gente sempre tem que lembrar que o governo federal ele pode fazer dívida pública, não é? E ele pode emitir dinheiro, ele tem esse poder soberano de emitir moeda e de fazer dívida pública. Os estados e os municípios não têm essa situação, não é? Então, a menos que você rompa toda a institucionalidade de insanidade fiscal que você montou lá desde os anos 90, não é? Eles não têm essa possibilidade. Então, ou são socorridos aí pela União, pelo governo federal, não é? Ou vão quebrar, não é? Pura e simplesmente, com todas as consequências que isso pode ter, especialmente nesse momento, porque como a gente está vendo, não é? A linha de frente de ações de saúde, por exemplo, não é só para ficar nesse tema
que é a coisa mais relevante nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, né? Essa linha de frente é dos estados e dos municípios, né? São eles que estão nesse combate mais diretamente. Mas a gente podia citar quase toda a política social, por exemplo, a questão de educação também. Quem está na linha de frente são estados e municípios, né? Então, ao deixar ficar em uma situação financeira muito ruim os estados e municípios, na verdade, o governo federal ele está incapacitando esses níveis subnacionais de tocarem o que talvez seja a sua função mais relevante, que é a de tocar as políticas sociais, né, com um efeito gigantesco sobre a população, especialmente a população mais pobre. Enquanto isso, Adhemar, a situação da população brasileira e das empresas segue se agravando. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia informou que o número de pedidos de seguro-desemprego subiu 76,2% na primeira quinzena de maio, na comparação com o mesmo período de 2019. Os micro e pequenos empresários reclamam que não conseguem acesso àquele crédito disponibilizado pelo BNDES para socorro financeiro durante a pandemia. Por que o Estado não toma uma atitude firme para atender a todas essas demandas, Adhemar? Olha, Anderson, em relação às pequenas e médias empresas, eles deram uma pista no vídeo da reunião ministerial, onde o ministro Paulo Guedes fala com todas as letras que não tem lá grande interesse em salvar as pequenas, micro e médias empresas, porque essas dariam prejuízo, não? O central seria salvar as grandes empresas, não? As corporações. Bom, isso aí dá uma pista a respeito dessa tua pergunta. Eles não estão muito interessados politicamente, não? Em levar adiante o salvamento dessas empresas, e evidentemente as micro, pequenas e médias empresas são responsáveis quase por mais de 70% do emprego no país. Então, o efeito dessa decisão política sobre o emprego só vai fazer agravar a situação. Você já tem uma situação dramática nesse momento, né? Isso não é uma especificidade brasileira, isso ocorreu em todos os países que adotam um modelo mais liberal, né? Como é o caso dos Estados Unidos, que viu explodir aí os pedidos de seguro-desemprego, de apoio, etc. Mas os Estados Unidos têm, digamos, riqueza, estrutura, mecanismos de tentar apoiar essa população de alguma maneira. O Brasil não tem, né? E foi diferente do caso dos países europeus, que tem um modelo mais social-democrata, onde o estado de bem-estar social serviu nesse momento como uma rede, né, de proteção aos empregos. Então, evidentemente que teve um efeito, mas o efeito não foi o efeito devastador que está tendo no Brasil, na América Latina e que teve também nos Estados Unidos, né? Mas, desse ponto de vista, além de não defender o emprego, ao afetar as micro, pequenas e médias empresas, evidentemente, essa intenção do governo de não apoiar vai ter reflexos importantes do ponto de vista de aumentar o desemprego estrutural daqui para frente. Ou seja, você vai demorar muito mais a se recuperar, se é que vai se recuperar, né? Ainda, digamos, do tempo que você seguir essa política, que eu espero que não seja muito tempo, mas enfim, enquanto você seguir essa política, terá enormes dificuldades em melhorar o quadro do mercado de trabalho no país. Agora, saiu também, Adhemar, uma nova previsão de déficit primário das contas do governo para este ano. De acordo com os cálculos do Ministério da Economia, divulgado por meio do Relatório de Receitas e Despesas do Orçamento, as perdas ficariam na casa dos 540 bilhões de reais. Isso se o isolamento social for encerrado ainda neste mês de maio, configurando o pior resultado da série histórica do Tesouro, que começou em 1997. Isso já era esperado, né, Adhemar? Anderson, isso já era absolutamente esperado, não é? É o efeito da recessão
e especialmente de uma crise que atinge os mais pobres. Os mais pobres são os grandes pagadores de imposto nesse país, então quanto mais você atinge os mais pobres, mais cai a arrecadação. Mas também da paralisação das empresas, do comércio, enfim, uma paralisação geral da economia, não é, que vem como efeito aí da crise da área de saúde, não é, e que vai ter aí suas consequências que devem inclusive se agravar. Esse quadro aí é um quadro que tende a se agravar ao longo do ano, não é? E se agravará mais ainda se o governo não der o apoio para a recuperação do conjunto da economia daqui para frente, não é? Então, quanto mais prevalecer essa visão liberal, que está superada em quase todos os países do mundo, estão adotando nesse momento políticas de forte apoio do Estado. Eu lembro sempre o caso da Alemanha, um governo conservador, sempre muito preocupado historicamente lá na Alemanha, mesmo os governos social-democratas são muito preocupados com a questão fiscal, e que nesse momento um governo conservador assumiu um gasto equivalente a 40% do PIB, um déficit monumental para tentar recuperar a economia. Enquanto isso, o Brasil se mantém com as suas preocupações fiscais no momento em que isso está absolutamente superado e que você precisa de um forte apoio do Estado, em que mesmo economistas de formação liberal no país estão defendendo ativamente, digamos, a importância do gasto público para você salvar as empresas, reativar a economia, gerar emprego, mover a roda do consumo, inclusive dando renda aos desempregados, né, ao setor informal, para que você reative a economia. É triste ver a posição do governo nesse momento, que destoa, inclusive, da maior parte, né, da ampla maior parte dos países do mundo, e mesmo de governos como dos Estados Unidos, que está apoiando fortemente, através das suas medidas, expansão de moeda, doação direta de dinheiro aos desempregados, enfim, mas está lá tentando ativar a economia de alguma maneira. Enquanto isso, no Brasil, você permanece com aquilo que alguns de seus colegas jornalistas chamavam de cabeça de planilha, né, olhando pura e simplesmente para a questão fiscal, e na verdade nesse momento agravando a questão fiscal, porque se você não reativar a economia, você não vai aumentar a arrecadação e vai continuar patinando aí nos resultados fiscais. O que ainda pode ser feito pelo governo para minimizar este déficit, Adhemar? Na verdade, eu me alinho com aqueles que acham que o déficit público ele só vai responder, aí só vai melhorar a situação com um aumento da arrecadação. Na verdade, você até 2013 não tinha problemas com a questão fiscal, você operava com um superávit fiscal. Não quer dizer que isso fosse naquela altura uma boa situação, porque um país como o Brasil, com enormes demandas sociais, de infraestrutura, etc., o ideal é que você não tenha superávit, porque evidentemente o dinheiro que você economiza é o dinheiro que você deixa de gastar em setores que precisam de dinheiro, não é? Como as políticas sociais, a montagem da infraestrutura, programas de renda mínima, etc., mas até ali você não tinha esse problema, você operou do largo período com superávit, né? E o déficit, na verdade, se agravou nesse último período, ou seja, nos governos Temer e Bolsonaro, é que você teve uma ampliação dramática do déficit por conta dessa queda da arrecadação, fundamentalmente, né? Então, na verdade, eu me alinho entre aqueles que dizem que só com o aumento da arrecadação e, portanto, só a partir da reativação da economia é que você vai conseguir sair desse buraco fiscal em que se meteu. E para isso é super importante você desmontar o que eu chamo dessa institucionalidade de irresponsabilidade, de insanidade fiscal que você montou desde então e que amarra o governo e impede que ele amplie os gastos, que é o que você precisa nesse momento para, de alguma forma, retomar o crescimento da economia. Ao fazer isso,
o governo atual, assim como foi na época do governo Temer, condena o país a ficar patinando em uma situação fiscal de déficit permanentemente, o que reforça, do ponto de vista do governo, a necessidade, né, na sua lógica, de fazer mais cortes, de vender mais patrimônio, etc. Ou seja, ele se autoalimenta, alimenta o seu discurso com as suas próprias ações, que levam a déficit mais déficit. Ademar, e essa decisão do governo dos Estados Unidos proibindo a entrada de brasileiros no país por conta da pandemia, ela pode afetar de alguma forma a nossa economia? Eu imagino que não. Eu imagino que não, pelo menos não mais do que a gente já foi afetado. Na verdade, se você olhar aí, outro dia me mandaram aí o relatório do número de vistos concedidos pelo governo americano. Tem muito pouca gente viajando nesse momento, e o governo americano fez uma coisa aparentemente técnica, ou seja, quando ele vê países que têm um número de infectados muito alto, ele toma a decisão de restringir a entrada de pessoas residentes nesses países. Foi o que ele fez agora com o Brasil. É evidente que isso serve para desmoralizar ainda mais a questão da amizade entre a família Bolsonaro e o presidente Trump nos Estados Unidos, ficam mais desmoralizados com esse tipo de medida. Agora, aparentemente, foi uma medida sanitária técnica tomada pelos Estados Unidos em função do aumento dramático da contaminação aqui no Brasil. Agora, que na prática vai ter pouco efeito, porque nas relações comerciais isso não tem efeito, ou seja, não estão limitadas ou proibidas embarques e desembarques de produtos para os Estados Unidos, portanto, do ponto de vista dos números de importação e exportação, isso não vai ter efeito. E mesmo no caso de viagens internacionais, você já estava tendo muito pouca gente viajando nesse momento, Então, isso daí na prática eu acho que vai ter muito pouco impacto, além do impacto simbólico que tem no que diz respeito a essa suposta boa vontade do governo Trump a partir da amizade com a família Bolsonaro. Para encerrar, Ademar, que efeitos essa crise política na qual o país está metido pode provocar a economia do país? Dá para piorar? Dá sim, Anderson. Dá para piorar, sim. Trechos, por exemplo, da gravação da reunião ministerial, que envolvem especialmente o ministro Salles e a área de meio ambiente, são absolutamente assustadores, não só para as populações dos países, especialmente Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, Coreia do Sul, etc., como para os investidores desses países. Então, ao fazer uma declaração desse tipo, em relação a países e populações em que a questão ambiental, nesse momento, é uma questão fundamental, o governo brasileiro acaba afastando ainda mais a possibilidade de que venham investimentos desses países, e para os fundos de investimento desses países que já aplicaram recursos no Brasil, sinaliza que tem que sair daqui urgentemente. Então, sim, dá para piorar, sim, eles estão conseguindo, com esse tipo de medida, eles seguramente afugentarão, provavelmente por todo o tempo do governo, esses investidores, para dar conta aí dos votos que tiveram de madeireiros, de grileiros, especialmente na área da Amazônia. Então é absolutamente dramática essa situação. Lembra, por exemplo, o que foi lá atrás o assassinato de uma liderança como Chico Mendes, que era uma liderança dos seringueiros, que era visto com enorme respeito internacional, e ao ser assassinado, por conta da questão local de tentar deter o avanço do agronegócio em cima das terras dos seringueiros naquela altura,
teve um impacto internacional importante do ponto de vista de travar aí projetos de investimento, especialmente das instituições multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano, aqui no Brasil. Então eles estão conseguindo piorar a situação, né? E isso não é brincadeira para os investidores internacionais, porque implica associar a sua imagem com a imagem de um país que devasta o meio ambiente, e evidentemente isso faz correr aí correntistas dos bancos, eventuais investidores, investimentos de fundos que são fundos sociais, como fundos de pensão, cooperativas, etc, etc, etc. Então eles estão conseguindo. Não sei se o objetivo é esse, mas estão conseguindo aí queimar a imagem do Brasil. O Brasil cada vez mais é um pária internacional do ponto de vista de país, não é? Como é visto no exterior, e isso faz afastar os investidores. Ademar Mineiro, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e um forte abraço. Forte abraço, Anderson. Um abraço aos ouvintes do Faixa Livre. E vamos continuar aí nesse enfrentamento com um governo que cada vez mais, não só na área de saúde, como na área ambiental, pode ser caracterizado como um governo assassino. Conversamos aqui com o economista Ademar Mineiro. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o jurista e presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Maierovitch. Maierovitch, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. E é um prazer estar aqui de volta ao programa. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Maierovitch, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Maierovitch, tivemos muitos fatos ocorridos nos últimos dias que dizem respeito à esfera jurídica, e eu gostaria de tratar alguns aqui com você. A começar por aquela decisão do ministro Celso de Mello de liberar quase na integralidade o vídeo da reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro, que é citado pelo Sérgio Moro como prova de tentativa de interferência do ex-capitão do Exército na Polícia Federal. Como é que você analisa essa autorização do magistrado para a exibição pública do vídeo? Ele agiu com correção nesse episódio? Olha, Anderson, a decisão foi acertada. Vamos reforçar. Acertadíssima. Felizmente, nós vivemos numa democracia. Então, vamos separar essa palavra, que é uma palavra grega. Demos e kratos. Demos significa povo e kratos, poder. Isso quer dizer que numa democracia o poder é do povo. Ora, é o povo que comanda. E de que forma ele comanda? Comanda elegendo os seus representantes. Então, qual é o interesse do povo? Qual é o interesse público? O interesse público, efetivamente, é saber como é que funciona, o que ocorre numa reunião ministerial. Então, era do interesse público a abertura, o levantamento desse sigilo. Por isso, constitucionalmente, o ministro agiu bem. Outro ponto, e também é fundamental, e nesse inquérito que foi instaurado a pedido ou por provocação do procurador Aras, que é o procurador-geral da República, quais são os dois suspeitos que lá estão? Um é o ex-ministro Sérgio Moro e o outro é o presidente da República, Jair Bolsonaro. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que deve-se observar se ter a garantia, é uma cláusula
pétrea, imutável da Constituição, o quê? A ampla defesa. Ampla defesa significa ter acesso a todos os meios de prova. Então, por que era importante se ter acesso à integralidade e em termos de ampla defesa? Pelo seguinte, porque ali mostra o clima que havia, qual é o ânimo que informava tudo aquilo, quais as reações, ainda que essa reunião se mostrasse um espetáculo deprimente, circense, mas o problema é da prova. O que vale e o que é importante é a avaliação desse clima, desse ambiente, para que haja um juízo, uma defesa, o próprio juiz perceba como é que se desenrolou tudo aquilo. Esse vídeo, pelo seu conteúdo vexatório e criminoso em alguns momentos, foi alvo de uma série de críticas. O próprio presidente Jair Bolsonaro publicou nas suas redes sociais no domingo, de maneira ameaçadora, um trecho da lei que trata sobre abuso de autoridade, em referência direta à decisão de Celso de Mello em expor a tal reunião quase que integralmente, e não apenas os trechos que se referiam às denúncias de interferência na PF. Cabe essa interpretação de que o ministro do Supremo teria extrapolado ao permitir a veiculação na imprensa de quase todo o conteúdo do vídeo? A lei de abuso de autoridade poderia ser usada neste episódio? Anderson, a gente tem que ter sempre em mente que o direito de espernear, vamos chamar de ius esperneandi, é livre com relação a todo o imputado, a todo o acusado, a todo o réu. Então, o que surpreende é que isso parta não de um suspeito pessoa física, mas se parta de um presidente da República e falando tamanho absurdo. Essa manifestação do presidente Bolsonaro, que fala da lei de abuso de autoridade, ela tem uma roupagem jurídica de quinta categoria, mas dentro dessa roupagem existe um ânimo, uma intenção, e que ela é provocatória. Um pouco covarde, é verdade, porque provoca, mas não diz a pessoa que é o alvo da provocação. Mas isso é tão claro que o alvo efetivamente era o ministro Celso de Mello. Agora, o ministro, por que ele não cometeu abuso? A razão é muito simples, porque ele tem o poder jurisdicional, de jurisdictio, que significa de dizer o direito. Todo juiz é a voz do direito, é a voz da Constituição. Ele tem garantias, tem a independência, mas a Constituição faz uma ressalva, e é muito importante, que não basta decidir sim e não, defiro, indefiro, a necessidade de se motivar, ou melhor, de se dar a razão, os motivos, de tornar público por que se está decidindo de uma certa maneira. E isso o ministro Celso de Mello fez em 55 laudas. Então, princípio constitucional, livre convencimento. Ele, Celso de Mello, tinha o livre convencimento e, com base no seu livre convencimento, ele deu as razões, deu os motivos, quer dizer, perfeitamente constitucional. E volto àquele ponto que eu já toquei. O que representa o vídeo? Representava também um meio de prova. E o Celso de Mello não poderia cercear, no caso, aquele requerimento que foi feito no sentido de abertura total de levantamento do sigilo feito pelo ex-ministro Moro. Então, a decisão está certíssima. O Bolsonaro, na realidade, fez uso, e muito mal, do seu ius esperneandi. Agora, esse tipo de ameaça é uma prática muito comum da atual gestão do Executivo Federal.
O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, divulgou uma nota no sábado dizendo que o simples informe do Celso de Mello à Procuradoria-Geral da República a respeito de um pedido de apreensão dos celulares do presidente e seus filhos em um inquérito que corre no STF poderia ter, abre aspas, consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, fecha aspas. Não é a primeira vez que o Augusto Heleno tem uma postura intimidatória em relação aos poderes da República. Nós temos visto diariamente essa escalada nos discursos do governo e dos militares. Não caberia uma atitude mais enérgica do Supremo para conter esses arroubos autoritários do ministro e do próprio presidente da República, que frequentemente participa de atos contra a democracia de seus apoiadores? Anderson, o ponto fundamental e que a gente deve ficar muito atento é o seguinte: da onde saiu essa nota que está subscrita pelo general Heleno? Saiu do gabinete da presidência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma coisa, vamos imaginar, olha, uma coisa é o dono do escritório, outra coisa é a secretária dele. Não é outra coisa quando a secretária fala pelo dono da empresa. O que eu quero dizer é que é um gabinete ligado junto à presidência. Então, tudo aquilo que o general que comanda o gabinete da presidência vai subscrever, é evidente que passa pelo crivo, passa pela aprovação do presidente da República. Então não é uma nota, como se está atribuindo ao general Heleno, é uma nota do gabinete do presidente Bolsonaro. Outro ponto que eu vejo e que é importante é que houve uma precipitação na nota. Precipitações estão sempre presentes nesse desgoverno Bolsonaro. Por quê? Porque o ministro Celso de Mello recebeu um pedido onde há uma notícia de um crime. E o que se faz quando um juiz, qualquer juiz, recebe uma notícia de crime? Manda para a autoridade competente. Competente para quê? Para pedir um inquérito, para entrar com uma ação penal. E quem era essa autoridade? Evidentemente, no caso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Celso de Mello, então, encaminhou ao Aras aquela petição que foi formulada e que tem lá até um pedido de apreensão do celular do presidente da República. Agora, o que se fez? Se estabeleceu exatamente um encaminhamento à autoridade competente, nada mais do que isso. O ministro ainda não decidiu sobre os pedidos. Ele só vai decidir depois de ouvir. Ouvir quem? Aquele que é o titular da instauração de um inquérito ou de uma ação penal. Então a nota é precipitada e o ministro tinha que estabelecer aí, evidentemente, um contraditório. Ele recebeu e mandou para ouvir a autoridade competente. Agora, com relação a essa ameaça que tem a nota, isso torna, no meu modo de ver, essa nota que está subscrita, que é do gabinete da presidência e subscrita pelo general Heleno, muito mais grave. Tanto é que o jornal Estado de São Paulo dá como o maior destaque, a primeira página, não o vídeo, mas sim a nota. E dá imediatamente um editorial, mostrando que é uma nota golpista. Tem razão, evidentemente. Vamos olhar, para começar, quem é o subscritor da nota, como você lembrou, Anderson. Ele já se envolveu em outras medidas autoritárias. Mas o general Heleno, efetivamente, vamos usar uma expressão popular, é uma viúva do general Silvio Frota. O general Silvio Frota, quando comandante, tinha o general Heleno como o seu homem de ligação, ele era capitão à época. E o que o Silvio Frota fez?
o Silvio Frota quis dar um golpe e derrubar o então presidente ditador Geisel. E por que ele fez isso? Porque ele era da chamada linha dura, ele, Silvio Frota, e consequentemente o seu ajudante capitão Heleno, à época, eles eram da chamada linha dura, contra qualquer abertura. E o general que estava na presidência, o Geisel, disse o quê? Que ele iria promover uma abertura, quer dizer, uma volta que seria, ele usou a expressão, gradual para a democracia. Então, esse general Heleno, ele tem recaídas de ser viúva de Silvio Frota, que queria dar o golpe dentro do golpe da ditadura. Ainda a respeito desse episódio do Augusto Heleno, o chefe do GSI recebeu o apoio de militares da reserva, ex-colegas de turma dele. O ministro argumentou que não fez qualquer menção à intervenção armada e que, abre aspas, a esquerda radical tem síndrome de golpe, fecha aspas. Como é que você tem observado, Maierovitch, a postura desses militares que voltaram ao protagonismo no país a reboque do Jair Bolsonaro? Como você bem frisou, Anderson, a gente está aqui num quadro de oficiais da reserva, militares da reserva, que o povão fala de todos que se aposentam, evidentemente que estou falando aí de gente que está aposentada ou que está na reserva, como é o jargão castrense, militar. Na realidade são, aspas, pijamas agitados, né? Lembrando que no tempo da ditadura, o chamado clube militar era uma espécie de ministério ativo, onde ressoava e pressionava, e era aspas, um poder forte, esse clube militar. Agora, o clube militar perdeu toda, depois, evidentemente, da redemocratização, perdeu toda a força. Mas, de vez em quando, ele solta algumas notas, e agora o que a gente vê não é mais uma reunião em cima do clube militar, mas sim de oficiais da reserva, como você disse, são companheiros de turma do general Heleno e outros que aderem o que a gente tá vendo no governo Bolsonaro. Eu chamaria atenção, porque isso é grave, um aparelhamento com militares. Mas não é só um aparelhamento com militares, porque não que os militares não tenham uma competência, mas aí é que eu vejo que a preocupação é que o Bolsonaro o tempo inteiro, ele usa esse aparelhamento, ele usa os militares para passar a impressão que as Forças Armadas, mais especificamente o Exército, está do lado dele e que aprova. Quer dizer, além da caneta, ele tem o fuzil e a metralhadora e a baioneta, que é o simbolismo e a baioneta, né? E na realidade, numa democracia, e está na nossa Constituição, naquele famoso artigo 142, a atribuição das Forças Armadas é de garantir a democracia, garantir a Constituição, a lei e a ordem, e quando chamada. O uso que o Bolsonaro faz é querer dar uma aparência, mostrar que ele tem, além da caneta, ele tem a baioneta. Agora, se o Augusto Heleno alega não ter feito referência à intervenção armada, o Jair Bolsonaro textualmente ameaçou armar a população na tal da reunião ministerial. Segundo ele, essa tentativa de liberar de maneira indiscriminada o porte de armas seria para livrar o Brasil de uma suposta ditadura. Veja só. Me parece que quem ele quer armar é justamente essas milícias e grupos paramilitares que o apoiam nessa aventura autoritária.
O Anderson, eu vou fazer aqui vou pegar o túnel do tempo, se você me permitir, e que é o seguinte: eu vou voltar à data de 23 do mês de março de 1919 e vou parar na Praça de Santo Sepulcro, em Milão, onde ocorreu a primeira reunião e a formação do Partido Fascista Italiano. E o que o Mussolini, que era o líder desse movimento fascista, o que ele fez nessa reunião e o que ele falou na praça? Ele falou que ele iria montar aquilo que ele chamou de fasci de combatimento e que os membros desse fasci de combatimento usariam camisetas negras, malheta negra, camiseta negra. E o que era isso? Era a formação de milícias. E o que ele fez com relação a essas milícias fascistas? Ele armou essas milícias, e eram milícias que foram tomando força a ponto de... Nós estamos falando de formação em 1919 do Partido Fascista. 1922, exatamente no dia 22 do mês de outubro de 1922, esses fasci de combatimento marcharam sobre Roma. E o que fez o amedrontado rei, numa monarquia constitucional, que era a Itália à época? Fez o seguinte: nomeou Mussolini, o chefe do fascismo, o doutrinador do fascismo, primeiro-ministro da Itália. E deu no que deu, que a gente conhece. O que eu lembrei esse fato histórico é exatamente para mostrar que o Bolsonaro está imitando aquilo que o Mussolini fez. O que mostrou aquele vídeo, o famoso vídeo? Bolsonaro disse que quer armar a população. Armando a população, ele está armando quem? Ele está armando as milícias bolsonaristas. Milícias bolsonaristas que querem o quê com o apoio do presidente? O fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo e a reedição de um ato institucional igual ao AI-5. Então, é esse a grande preocupação que eu tenho e que todos os democratas têm. O Bolsonaro está indo nesse sentido. E basta ver as manifestações que ocorrem sempre aos finais de semana, e a primeira delas, uma vez mais, o Bolsonaro se apropriando do quê? Do Exército. Lembrando que a primeira manifestação ocorreu na porta de entrada do quartel-general do Comando do Exército. Voltando ao vídeo da tal reunião, Mairovich, tivemos uma série de declarações inaceitáveis e inclusive delituosas de alguns presentes. Um deles foi o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que disse que, por ele, abre aspas, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF, fecha aspas. Essa fala do ministro provocou reações no mundo político e jurídico. O Celso de Mello enviou um recado aos seus colegas da Suprema Corte, indicando ter visto um possível crime do titular da pasta da Educação. Essa declaração pode trazer problemas ao Weintraub? Como você bem lembra, Anderson, o ministro Celso de Mello, na decisão, ele chama atenção, ou melhor, ele frisa, ele ressalta a manifestação do ministro da Educação. Também, como você lembra, outras manifestações ocorreram. Inclusive, eu acho que a mais preocupante delas ficou por conta do ministro do Meio Ambiente, né? Lembrando que ele já está anulando multas do IBAMA, que ele já está dando perdão a pessoas que desmatam. Estou falando da floresta amazônica, né? Então, a partir do momento que ele faz aquela observação para que se aproveite o movimento da pandemia, com a imprensa focada em cima da pandemia, como se não tivesse focado em outras coisas, ele
propõe ali se fazer regulamentações muito rápidas. Na realidade, e daí depois dessa divulgação do vídeo, ele está já recebendo o apelido de grileiro, entre aspas, né? Bom, voltando ao caso do ministro da Educação. O Celso de Mello colocou que via naquilo, em tese, um crime de injúria. O que é um crime de injúria? É um crime contra a honra. No caso, 11 ministros foram chamados de vagabundos. Vagabundo é algo que ofende a honra subjetiva de uma pessoa, ou seja, a dignidade e o decoro. Vagabundo, especificamente, é a dignidade da pessoa. É injúria porque não é fato certo, é um fato genérico. Não diz, por exemplo, fulano roubou no dia tal, o banco tal, a tal hora, tal. Não, é uma coisa genérica. Por isso é uma injúria. A mesma coisa de chamar de vagabundo, de chamar de ladrão, de chamar de mau caráter. Não diz por quê, mas se rotula. Isso é injúria. Agora, o que fez o ministro Celso de Mello? Ele sabe que nos crimes contra a honra de magistrados, diz a lei processual penal, que uma ação penal, uma futura ação penal, só pode ser proposta se o ofendido representa, quer dizer, externa a sua vontade, falar, olha, eu quero que aquele que me ofendeu seja processado. E essa representação é encaminhada ao Procurador-Geral da República, porque para qualquer cidadão do povo, um crime contra a honra é por queixa-crime privada. Agora, quando envolve uma autoridade, no caso magistrado, o crime passa a ser de ação pública condicionada à representação, à exteriorização da vontade. E por isso é que o ministro Celso de Mello encaminhou para todos os outros ministros, quem quiser, que proponha a representação. Mas tem um ponto aí que me parece fundamental, e que ontem à noite, o ministro Marco Aurélio, entrevistado, disse que, olha, eu não estou me sentindo injuriado, isso é um arroubo de quem falou. Quer dizer, por que ele fez isso, Anderson? Por uma razão muito clara. Se ele precisa pedir para o Procurador-Geral da República entrar com ação penal, o Procurador-Geral da República, o Aras, pode dizer, não, aqui eu não vejo injúria. Então ele passa a ser o juiz do ministro do Supremo. Por isso é que o Marco Aurélio, que é experiente, efetivamente não vai se submeter a um julgamento do Aras se teve ou não teve injúria. E outro ponto que me parece fundamental é que o procurador Aras, ele foi escolhido a dedo pelo presidente Bolsonaro, que quebrou aquela tradição de escolher um dos 3 indicados pelo próprio Ministério Público. Ele foi buscar alguém fora dessa lista, membro do Ministério Público, numa situação peculiar, particular. Por quê? Porque o Aras ingressou no Ministério Público antes da Constituição de 88, no tempo em que se admitia que um procurador, um representante do Ministério Público, advogasse também. Então, o Aras, com base num direito adquirido, ele continuou advogando e sendo promotor, procurador. Então, ele ora usava um chapéu de advogado, outra hora ele tirava o chapéu de advogado e botava o chapéu de membro do Ministério Público. E isso, depois da Constituição de 88, que dá destaque à atuação, dá garantias ao Ministério Público, que passa a ser o defensor da Constituição, da sociedade, o fiscal do cumprimento das leis, um grande poder mesmo. O que o Aras faz? Continuou sendo advogado e membro. Então, ele é muito mal visto na instituição Ministério Público por essa sua opção. E, de repente, ele vira o chefe da instituição e está se mostrando mais um advogado do Jair Bolsonaro, do presidente, do que um advogado defensor da sociedade. Maierovitch, eu gostaria da sua opinião para esse inquérito em si, calcado nas denúncias do Sérgio Moro.
No final de semana, surgiram novas mensagens trocadas entre o ex-juiz e o presidente, que mostram que o Bolsonaro havia decidido pela troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, antes da reunião de 22 de abril. Ficou claro que o vídeo do encontro não seria a bala de prata para incriminar o presidente, que muita gente vinha dizendo. Mas a totalidade das provas apresentadas até aqui não seriam suficientes para apontar uma atuação fora da legalidade do ex-capitão do Exército neste episódio? Anderson, veja bem, vou voltar a um aspecto histórico. Em 92, exatamente no dia 23 de maio, a Cosa Nostra siciliana, a máfia siciliana, em represária, em vendetta, explodiu, dinamitou o magistrado Giovanni Falcone, magistrado que, em função de Ministério Público, ele investigou e revelou, no chamado Maxi Processo, toda a atuação da máfia, inclusive as suas ligações com políticos. E mais do que isso, identificou todos os chefões, e isso resultou numa grande condenação com pena de prisão perpétua aos chefes mafiosos da chamada Comissão de Governo da Máfia, que é uma organização com vértice de governo. Bom, pois bem, qual é a grande lição do Falcone diante do sucesso do que ele fez? Ele revela isso, dizendo que a apuração, ou seja, um inquérito, ele via como um quebra-cabeça, onde peças, às vezes peças pequenas, tinham um papel fundamental. Por quê? Na montagem do quebra-cabeça, essas peças, qualquer que fossem o tamanho, na realidade iam gerar o quê? Uma chave de leitura para uma conclusão. Daí, não se poder falar nesse inquérito de, olha, só o vídeo é importante, é a bala de prata. A bala de prata é uma expressão que foi usada pelos jornalistas. Agora, tecnicamente, o que vale é um mosaico completo. E esse mosaico já está completo e aponta crime de responsabilidade do Bolsonaro, que gera impeachment e que gera uma decisão política pelo parlamento, que é um impeachment, mas que também mostra a presença de vários crimes, vamos chamar de crimes comuns, previstos no Código Penal, em lei especial, por parte do presidente Bolsonaro. Mas é o conjunto, e basta ter olhos de ver para se concluir de que o mosaico probatório está pronto. Não tem como o presidente Bolsonaro sair ou contestá-lo. A questão é que, com relação ao impeachment, fica sujeito ao juízo político. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment e o presidente da Câmara vem engavetando. Então, isso com relação ao crime de responsabilidade. Com relação aos crimes do Código Penal, como já se viu, e eu me refiro a arquivamento de notícia de crime contra a saúde pública, que foi perpetrada pelo Bolsonaro por não manter distanciamento, servir como vice de atração de pessoas, não usar máscara e etc. Isso foi arquivado pelo procurador Augusto Nunes. E no caso específico dos crimes decorrentes desse inquérito do vídeo, o procurador Aras poderá, e aí não tem mais o que fazer, opinar e pelo arquivamento do inquérito. Um dos casos mais recentes de ilegalidade cometida pelo presidente se deu naquela sua participação em um ato organizado por seus apoiadores em Brasília, no último domingo, quando Bolsonaro não usou a máscara de proteção para evitar o contágio pelo coronavírus, desrespeitando uma medida do governo do Distrito Federal. Você já chegou a dizer em outras entrevistas, Maierovitch, que o ex-capitão do Exército estaria cometendo crime contra a saúde pública nesta situação. A pergunta que cabe é a seguinte:
Por que não se toma uma atitude para punir esse tipo de postura do presidente da República, que deveria justamente dar exemplo para a população? Anderson, eu vou ser aqui curto e grosso, tá? Vou ler para você e para os ouvintes, e de forma pausada, para os ouvintes entenderem bem, o artigo 268 do Código Penal, que esse artigo está no capítulo dos crimes contra a saúde pública. E o título desse artigo é Infração de Medida Sanitária Preventiva. Veja, Anderson, você falou em normas do Ministério da Saúde, a gente pode lembrar também as normas da Organização Mundial de Saúde. Então, uso de máscara, distanciamento, evitar aglomerações. Então, vamos ler o artigo, porque o enquadramento está perfeito aqui do presidente Bolsonaro. Vejam o artigo que eu coloco entre aspas. Infringir determinação do poder público. Então tem, no caso específico, o Bolsonaro deu uma banana para as medidas estabelecidas pelo ministro da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. O que diz mais a lei? Então, determinação do poder público destinada a impedir, atenção, impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa, no caso, a Covid-19. Mais claro do que isso, só o sol do meio-dia. Então, agora tem a sua pergunta, Anderson, por quê? E a resposta é bastante clara. A quem cabe, então, respondendo a sua pergunta, tomar providência? Quem é o fiscal do cumprimento da lei? Quem é o titular da ação criminal, da ação penal, quando alguém infringe o Código Penal e se trata de ação pública incondicionada? A resposta é o Procurador-Geral da República, que se chama Augusto Aras, e que jamais seria o Procurador-Geral da República se tivesse sido mantido pelo presidente Bolsonaro uma escolha vinculada à lista da instituição respeitada do Ministério Público, porque o Augusto Aras jamais estaria nesta lista. Para encerrar, Maierovitch, tivemos na última semana novas denúncias contra a família do presidente, dessa vez do empresário Paulo Marinho, afirmando que o Flávio Bolsonaro teria recebido de um policial federal informações relativas à postergação de uma das fases da Operação Lava Jato na época das eleições presidenciais em 2018, que teria o filho do presidente como um dos alvos, justamente para evitar que a candidatura do seu pai fosse prejudicada. As investigações ainda estão em fase inicial, depoimentos e provas estão sendo colhidos. Mas se essas denúncias ficarem comprovadas, haveria a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo Tribunal Superior Eleitoral? Anderson, veja o seguinte, com relação àquilo que esse empresário Paulo Marinho, ex-bolsonarista, e por ser ex-bolsonarista, ele é suplente, que é uma excrescência que tem na nossa legislação, suplente do senador Flávio Bolsonaro. O Marinho fala que houve o clã Bolsonaro recebeu uma informação da Polícia Federal. Atenção, informação da Polícia Federal. Vale dizer, o clã Bolsonaro, naquela época em que ele era candidato, já tinha informações privilegiadas da Polícia Federal. Então, numa linguagem mais sofisticada dos financistas, ocorreu um inside information, só que um inside information criminal. Qual é a amarração disso que disse o Paulo Marinho, esse empresário que se habilita como candidato pelo PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro? Ele é um pré-candidato.
ele fala dessa informação. E o que amarra? Amarra o seguinte: essa informação diz respeito ao quê? A uma atuação da Polícia Federal que seria realizada depois do primeiro turno e antes do segundo turno da eleição. Dizia respeito a quê? A um relatório do COAF indicando lavagem de dinheiro e movimentação atípica de capitais, de dinheiro, envolvendo quem? Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz era o alvo. Flávio Bolsonaro, por quê? Porque o Fabrício Queiroz era do gabinete, era o manda-chuva, vamos usar essa expressão, do gabinete Bolsonaro. Flávio, à época, deputado estadual aí do Rio de Janeiro. O que acontece e que dá sustentação a essa versão do Paulo Marinho? É que exatamente depois do primeiro turno, o que o Flávio Bolsonaro faz? Dá um cartão vermelho para o Queiroz. E o que faz o então deputado federal Jair Bolsonaro, capitão? Dá um cartão vermelho para a filha do Fabrício Queiroz, a Natália. Aí estão os dois pontos de amarração e pontos importantes de ter havido aí o vazamento. E que está em investigação, como você lembrou, Anderson. Mas não é, então, uma delação qualquer de alguém arrependido do ex-clã Bolsonaro. Agora, um ponto fundamental aqui, a lembrar, é exatamente essa tentativa que vem depois do presidente Bolsonaro tentar emplacar um nome no interesse privado, no interesse pessoal ou do clã Bolsonaro na superintendência. Com relação ao fim dessa investigação e que fique comprovada, porque o resultado foi o seguinte: essa operação policial da Polícia Federal como Polícia Judiciária foi adiada, foi suspensa e para ser feita depois do segundo turno para não influenciar negativamente numa eleição. Era algo ainda sem comprovação, então se suspendeu e se suspendeu bem essa operação, porque nada ainda tinha de concreto e poderia ser aí usado politicamente. Agora, como consequência, e a sua pergunta, isso poderia levar à cassação? A resposta é negativa. E digo, acrescentando uma opinião pessoal, um sentimento pessoal, infelizmente é negativa, porque a Justiça Eleitoral tem, com relação às questões, ela não se perpetua com relação a isso, e foi proclamada a eleição e os prazos para as ações impugnatórias já terminaram. Então o caminho qual seria? Evidentemente é um impeachment em razão desses fatos ser comprovados. Walter Maierovitch, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado, ouvintes, e até uma próxima. Conversamos aqui com o jurista, presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Maierovitch. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês a estarem conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até lá!